Quantas vezes o medo tenta governar a sua mente? Quantas noites você já passou com o coração acelerado, imaginando cenários que nunca aconteceram, sentindo como se algo invisível te prendesse, te sufocasse, te afastasse da paz que Deus prometeu? O medo é uma prisão silenciosa. Ele não grita, mas aprisiona. Ele se alimenta de insegurança, de traumas, de palavras negativas e de lembranças dolorosas. Ele tenta roubar a tua fé, minar a tua confiança e fazer você acreditar que o amanhã será igual ao ontem. Mas o medo não vem de Deus. O medo é uma arma das trevas para enfraquecer o espírito e paralisar os propósitos. Hoje nós vamos orar para romper completamente com a cultura do medo e das trevas. Essa cultura que tenta se infiltrar nas casas, nos pensamentos e até nas igrejas, disfarçada de prudência, de controle, de precaução, mas que na verdade é uma prisão espiritual. Deus não te chamou para viver com medo. Ele te chamou para caminhar em ousadia, fé e luz. Por isso, antes de orarmos, quero te convidar a permanecer comigo até o fim deste vídeo. Se esta mensagem já toca o seu coração, inscreva-se aqui no canal Fé em Ação, ative o sininho e participe deste movimento de fé que tem mudado vidas todos os dias. E se você ainda não baixou o e-book Oração Poderosa, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse material vai te ajudar a fortalecer sua vida espiritual e aprender a orar com autoridade. Agora, feche os olhos onde você estiver e entre comigo em oração. Respire fundo. Sinta a presença de Deus começando a encher o ambiente. Senhor, neste momento, nós nos colocamos diante de Ti. Tu sabes o quanto o medo tem tentado se infiltrar em nossas mentes e corações. Tu conheces as batalhas internas, as inseguranças, as vozes do passado que ainda ecoam. Mas hoje, Senhor, nós declaramos que o medo não terá domínio sobre nós. Nós declaramos que a Tua presença é luz, e onde há luz, as trevas precisam recuar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está agora ouvindo esta oração. Muitos têm vivido sob o peso do medo. Medo do futuro, medo do fracasso, medo da solidão, medo da perda, medo de não ser suficiente. Mas o Teu Espírito Santo nos ensina que o amor perfeito lança fora todo medo. E é esse amor que nós invocamos agora. Que o Teu amor invada esta mente, esta casa, este coração. Que toda sombra de pavor, toda lembrança que gera tormento, toda ansiedade silenciosa seja dissolvida na Tua presença. Senhor, traz à luz o que estava escondido nas trevas da alma. Há pessoas que carregam medos antigos, traumas enraizados, marcas da rejeição, palavras que feriram profundamente e criaram muralhas dentro do coração. Hoje, Pai, quebra essas muralhas. Liberta do medo de confiar, do medo de tentar de novo, do medo de se entregar à Tua vontade. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta o Teu Espírito tocando nas feridas mais escondidas, curando, restaurando, libertando. Meu Deus, nós rejeitamos toda influência das trevas que tenta prender a mente dos Teus filhos. Onde há confusão, traga clareza. Onde há dúvida, traga certeza. Onde há desespero, traga fé. Que todo espírito de opressão, toda seta de medo enviada contra esta vida caia por terra agora. Nós declaramos que o Teu poder é maior, que o Teu nome é a luz que dissipa toda a escuridão. Senhor, começa a reverter a atmosfera espiritual agora. Que dentro deste lar, dentro deste coração, o ambiente mude. Que o peso vá embora, que o ar volte a ser leve, que a paz volte a habitar. Que a Tua presença se torne tão real que o medo não encontre mais espaço. Que cada suspiro de ansiedade seja substituído por descanso, e cada pensamento de angústia seja trocado por confiança em Ti. Pai, nós Te pedimos que o Teu Espírito renove a mente de quem ouve esta oração. Que o medo deixe de ser o filtro das decisões. Que a Tua sabedoria comece a conduzir cada passo. Que cada pessoa aprenda a ouvir a Tua voz no meio das tempestades e a perceber que mesmo quando tudo parece escuro, o Senhor continua no controle. Senhor, que o Teu fogo espiritual comece a queimar tudo o que não vem de Ti. Que todo pensamento destrutivo, toda mentira plantada pelas trevas seja consumida pela Tua verdade. Que o medo do amanhã se transforme em fé no Teu plano. Que o medo da escassez se transforme em confiança na Tua provisão.
Que o medo da rejeição se transforme em segurança no teu amor. Nós declaramos que a cultura do medo está sendo quebrada agora. Que a cultura da fé, da esperança e da luz está sendo estabelecida. Que os lares se tornem lugares de paz e oração, e não de ansiedade e pavor. Que cada pessoa que escuta esta oração se levante com autoridade, com a mente renovada e o coração firme em ti. Senhor, nós te entregamos tudo o que temos segurado por medo. Entregamos os planos, os sonhos, os relacionamentos, as decisões e os caminhos. Porque sabemos que nas tuas mãos há segurança, e nada pode nos tirar do teu cuidado. Pai, recebe agora esta oração como um ato de fé. Que os céus se movam, que o teu Espírito se manifeste, e que o teu nome seja glorificado através da libertação que começa a acontecer. Onde havia medo, haverá coragem. Onde havia escuridão, haverá luz. Onde havia dúvidas, haverá direção. E que este seja apenas o começo de uma nova caminhada, marcada pela confiança e pela tua presença constante. Em nome de Jesus, Senhor, permanecemos na tua presença, porque sabemos que é nela que o medo perde a força e as trevas perdem o domínio. O teu Espírito é luz que penetra nos lugares onde a dor e a insegurança tentaram se esconder. E agora, Pai, nós te pedimos que venhas com poder, para romper completamente com o espírito do medo. O medo não é apenas uma emoção, é uma prisão espiritual que tenta roubar a liberdade dos teus filhos. Ele sussurra mentiras, distorce a realidade e impede muitos de avançarem. Mas o teu poder é maior. Onde há medo, o teu amor entra e transforma tudo. Meu Deus, quantas pessoas têm vivido dominadas por esse espírito. Elas querem seguir, mas algo as impede. Querem sonhar, mas a voz do medo as silencia. Querem se mover, mas o coração se aperta. Hoje, Senhor, nós declaramos que esse domínio está sendo quebrado. Toda fortaleza erguida pelo medo está caindo por terra em nome de Jesus. Cada lembrança dolorosa usada como arma para prender a mente está sendo curada. Cada trauma que o inimigo tentou usar para impedir o crescimento está sendo restaurado pela tua presença. Senhor, traz libertação completa sobre a mente e o coração. O medo se disfarça de cautela, de preocupação, de raciocínio lógico, mas por trás está uma raiz espiritual que precisa ser arrancada. Nós não aceitamos mais viver escravos das inseguranças. Nós não aceitamos mais caminhar debaixo do peso do pavor. Declaramos que a luz do teu Espírito está invadindo cada canto escuro da alma e iluminando as áreas onde o medo se escondia. Pai, destrói agora as mentiras que foram plantadas na mente de teus filhos. Palavras ditas na infância, ameaças, rejeições, experiências de fracasso. Tudo aquilo que foi usado pelo inimigo para moldar uma mentalidade de medo, nós entregamos agora aos teus pés. Que a tua verdade substitua cada mentira. Que a tua voz silencie toda a voz contrária. Que o teu amor, que não conhece limites, envolva e cure o coração ferido. Senhor, muitas vezes o medo se apresenta como prudência, mas na verdade é uma resistência espiritual à fé. Quantas promessas deixaram de ser vividas por causa do medo de dar um passo? Quantos dons permaneceram escondidos por medo de errar? Quantas portas deixaram de ser abertas porque alguém acreditou mais nas mentiras do inimigo do que na tua palavra? Hoje, Pai, nós te pedimos coragem sobrenatural. Derrama ousadia sobre o teu povo. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta o teu Espírito dando força, levantando, impulsionando a caminhar na direção da fé. Renova a mente de quem foi condicionado a esperar o pior. Quantos acordam já preocupados, imaginando o que pode dar errado? Quantos vivem em alerta constante, com medo de perder, de ser traído, de falhar? Mas nós cremos, Pai, que a tua perfeita vontade é boa, agradável e perfeita. Ensina-nos a confiar que o teu cuidado não falha. Mostra que a vida não é uma sequência de medos, mas um caminho de fé. Pai, nós sabemos que o medo alimenta o controle. E o controle é a tentativa humana de substituir a confiança em ti. Por isso, neste momento, nós renunciamos ao controle. Entregamos o volante nas tuas mãos. Não queremos mais tentar resolver o que só o teu poder pode transformar. Que cada pessoa que ora agora sinta o peso do controle se dissolvendo, e em seu lugar,
Venha o descanso de quem confia no Deus que nunca falha. Toca nas áreas onde o medo se disfarçou de proteção. Há pessoas que se afastaram de oportunidades, de relacionamentos e até de ministérios porque o medo as convenceu de que era mais seguro não tentar. Mas o teu Espírito nos ensina que a fé exige movimento. Então, Pai, remove a paralisia espiritual. Tira o medo de sair do barco. Dá coragem de caminhar sobre as águas. Mostra que a tua presença sustenta, mesmo quando o vento sopra forte. Meu Deus, nós declaramos que o espírito do medo não governará mais os pensamentos, as emoções nem as decisões. A partir de agora, o teu povo se levanta com a mente firme e o coração fortalecido. Onde havia covardia, haverá coragem. Onde havia dúvida, haverá convicção. Onde havia silêncio, haverá oração fervorosa. O Senhor coloca em cada coração a certeza de que o medo é uma mentira que se alimenta da ausência da fé. E quando a fé cresce, o medo desaparece. Por isso, aumenta a nossa fé hoje. Ensina-nos a confiar mesmo sem entender, a descansar mesmo sem ver, a louvar mesmo sem sentir. Que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, mas no teu caráter imutável. Pai, que cada casa representada nesta oração seja um território livre do medo. Que cada quarto se encha da tua presença, que cada família sinta a paz de quem é guardado por ti. Que nenhuma força espiritual consiga permanecer onde o teu nome é exaltado. Que os sonhos voltem, que o ânimo renasça, que o coração volte a acreditar, Senhor. Que esta oração seja um marco de libertação. Que as pessoas sintam o peso indo embora, o peito se abrindo, a alma respirando de novo. Que o riso volte a surgir onde antes havia choro, e que a esperança floresça onde havia desespero. Que o medo perca o poder de controlar, e que a tua presença seja o refúgio constante. Tu, meu Deus, continua a trabalhar. O que o Senhor começou nesta oração não vai parar aqui. Que nos próximos dias, cada pessoa que participou deste momento perceba mudanças reais. A mente mais leve, o coração mais calmo, a fé mais viva. Que o Senhor confirme com sinais e milagres a libertação que foi liberada neste instante. Em nome de Jesus, declaramos vitória. O medo caiu. A fé venceu. A luz brilhou, e as trevas foram dissipadas. E o teu nome, Senhor, será exaltado em cada testemunho que nascer desta oração. Senhor, continuamos diante da tua presença, porque sabemos que o verdadeiro rompimento começa dentro de nós. O medo e as trevas não apenas cercam, mas tentam habitar a mente, se infiltrar nos pensamentos, se esconder nas lembranças e manipular as emoções. Por isso, hoje, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo entre nas regiões mais profundas da alma e faça uma limpeza completa. Que toda voz que não vem de ti se cale, que toda memória que ainda dói seja curada, e que cada pensamento que oprime seja substituído por tua verdade. Pai, quantas pessoas vivem aprisionadas não pelo que acontece ao redor, mas pelo que acontece dentro delas. Pensamentos negativos, autodepreciação, culpa, vergonha, traumas antigos, tudo isso se torna uma prisão invisível. Mas a tua palavra diz que onde o teu Espírito está, há liberdade. Então, agora, que essa liberdade venha sobre cada mente que ora comigo. Que a mente cansada encontre descanso, que o coração ansioso encontre paz, e que o espírito abatido receba novo fôlego. Tu, Senhor, toca nas emoções que foram feridas por palavras duras. Há pessoas que ainda se lembram de ofensas de anos atrás e que carregam o peso da rejeição. Quantas vezes ouviram que não eram boas o bastante, que nunca chegariam lá, que não eram dignas de amor. Mas o Senhor, Pai, nunca disse isso. O Senhor sempre viu valor, mesmo quando ninguém mais viu. Então, restaura agora a identidade daqueles que perderam o senso de valor. Mostra que eles são filhos amados, escolhidos e guardados por ti. Pai, cura as feridas que geraram medo de confiar. Há pessoas que não conseguem se abrir mais, que se isolaram por medo de se machucar novamente. Toca nesses corações agora. Mostra que confiar em ti é seguro. Que abrir o coração para o teu amor não traz dor, mas cura. Que entregar as emoções ao teu controle é o caminho para a verdadeira liberdade. Tu, Senhor, limpa a mente de pensamentos repetitivos, de preocupações que se transformaram em obsessão. Tira a ansiedade que não deixa dormir,
os cenários negativos que se repetem na cabeça, a insegurança que insiste em dizer que nada vai mudar. Enche essa mente com tua presença. Que cada pensamento destrutivo seja substituído por pensamentos de fé, esperança e vitória. Meu Deus, nós sabemos que o inimigo trabalha na mente porque é lá que as batalhas começam. Ele planta dúvidas, alimenta medos, distorce a verdade. Mas nós declaramos que a mente de Cristo está sendo formada agora em cada pessoa que ora comigo. Que cada pensamento se alinhe à tua vontade. Que a mente não seja mais um campo de guerra, mas um altar onde o teu espírito habita em paz. Pai, toca nas emoções que foram corrompidas pela amargura. Há pessoas que ainda guardam ressentimentos, que ainda pensam em vingança, que ainda carregam dor quando lembram de certas situações. Senhor, apaga o poder dessas lembranças. Que as feridas não controlem mais as reações. Que o perdão flua de forma genuína, não por força humana, mas pela ação sobrenatural do teu Espírito. Senhor, liberta da confusão mental. Quantas pessoas oram, mas não conseguem ouvir tua voz porque a mente está cheia de ruídos. Elas não sabem mais o que é teu e o que é delas. Então, traz clareza agora. Que o teu Espírito organize os pensamentos, traga discernimento e revele o que vem de ti. Que toda distração espiritual seja removida, que todo engano seja exposto e que a mente se torne sensível à tua voz. Pai, cura também o coração daqueles que têm medo de sentir. O medo das emoções impede muitos de se aproximarem de ti com sinceridade. Mas o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então, ensina-nos a sentir novamente, a chorar quando for necessário, a rir com liberdade, a amar sem reservas. Que o Espírito Santo traga de volta a capacidade de viver com leveza. Senhor, coloca em cada mente a certeza de que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença. Que as pessoas entendam que mesmo em meio à dor, o teu consolo é real. Mesmo quando tudo parece perdido, o teu propósito continua intacto. Mesmo quando as lágrimas caem, o teu amor não falha. Meu Deus, que esta oração seja uma cirurgia espiritual. Entra onde o medo se instalou, onde a culpa se enraizou, onde a vergonha construiu muralhas. Derruba essas fortalezas agora, em nome de Jesus. Que cada lágrima derramada seja acolhida por ti e transformada em cura. Que o Espírito Santo traga lembranças novas, marcadas por tua presença e não mais pela dor. Pai, nós entregamos a ti toda a área da mente e das emoções. Queremos te servir com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Que nada dentro de nós impeça a tua ação. Que os pensamentos se tornem orações, que os sentimentos se tornem adoração e que a mente se torne um canal aberto para a tua voz. Senhor, renova agora o ânimo. Há pessoas que perderam a vontade de lutar, que estão cansadas de tentar e ver tudo igual. Mas hoje o teu Espírito sopra nova força. O desânimo não terá poder sobre aqueles que confiam em ti. O medo não dominará mais o pensamento. O passado não terá mais autoridade sobre o presente. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que a libertação começou. O medo está sendo desfeito, a mente está sendo transformada, o coração está sendo restaurado. O teu poder está fluindo agora. E em nome de Jesus, declaramos que as trevas não têm mais domínio sobre a mente, as emoções nem sobre o futuro de quem ora comigo. Senhor, continuamos em oração porque sabemos que há batalhas que não se vencem com palavras humanas, mas com autoridade espiritual. Há lares que estão em silêncio, mas esse silêncio está carregado de opressão. Há pessoas que acordam já cansadas, não por causa do corpo, mas porque o espírito está sendo atacado. Por isso, neste momento, levantamos um clamor de guerra contra toda a atmosfera sombria, contra toda energia espiritual que tenta dominar o ambiente, contra todo o peso invisível que tenta roubar a paz e o ânimo. Senhor, entra agora em cada casa, em cada quarto, em cada mente que se sente sufocada, e traz tua luz poderosa. Onde houver trevas, que a tua presença brilhe com intensidade. Onde houver medo, que o teu amor lance fora toda insegurança. Meu Deus, há pessoas que vivem dentro de ambientes espiritualmente contaminados. Lugares onde a discórdia se repete, onde a raiva é constante, onde as palavras ferem mais do que curam.
Mas o Senhor pode transformar o ambiente, o Senhor pode purificar o ar que respiramos. Então, agora, Pai, que o Teu Espírito Santo venha varrendo todo o peso espiritual, limpando os cantos da alma e do lar, apagando as marcas deixadas por palavras duras e por lembranças dolorosas. Que cada espaço físico e espiritual seja santificado pela Tua presença, Senhor. Sabemos que as trevas se alimentam daquilo que é oculto. Elas crescem onde há segredos, onde há pecados escondidos, onde há feridas não tratadas. Por isso, nós abrimos tudo diante de Ti. Não queremos esconder nada. Se houver em nós atitudes, pensamentos ou sentimentos que alimentam as trevas, revela agora, Senhor. Que cada área escondida seja iluminada pela Tua luz. Não queremos ser morada de medo, nem refúgio para a escuridão. Queremos ser templos do Teu Espírito Santo, onde há vida, pureza e verdade, Pai. Nós Te pedimos também discernimento espiritual. Muitas vezes não percebemos que certas situações são ataques. Chamamos de coincidência o que é armadilha. Chamamos de fase ruim o que é opressão. Mas hoje pedimos olhos espirituais abertos. Ensina-nos a identificar quando o inimigo tenta nos desanimar, quando tenta usar pessoas para nos ferir, quando tenta plantar medo através de notícias, pensamentos ou sensações. Que o Teu povo não ande em ignorância, mas em vigilância e sabedoria, Senhor. Levanta a Tua autoridade sobre cada vida que ora comigo. Que elas aprendam a usar o nome de Jesus com poder. Que não aceitem o medo como algo natural. Que não se acostumem com a opressão. Que aprendam a declarar Tua palavra com firmeza, expulsando tudo o que não vem de Ti. Que entendam que a escuridão não resiste à luz, e que o poder que habita nelas é maior do que qualquer força contrária, Pai. Há pessoas que vivem cercadas por palavras negativas. Gente que ouviu durante anos que não vai conseguir, que não tem valor, que nunca vai mudar. Essas palavras criaram fortalezas mentais e espirituais. Mas hoje nós declaramos que toda palavra maldita é quebrada em nome de Jesus. Que toda sentença contrária, toda maldição verbal, todo desejo de fracasso lançado contra alguém seja agora anulado pelo sangue de Cristo. Nenhuma voz do inferno prevalece sobre aquele que foi lavado e selado pelo Teu Espírito, Senhor. Entra também na mente daqueles que vivem em constante guerra espiritual interna. Pessoas que sentem medo de orar, que não conseguem se concentrar, que são atormentadas por pensamentos ruins enquanto buscam Tua presença. Pai, toca nessas mentes. Que todo ruído seja silenciado. Que o inimigo perca o acesso. Que o pensamento se alinhe ao Teu Espírito. Que haja paz durante a oração, que haja leveza no coração e que a comunhão seja restaurada. Senhor, nós sabemos que há lugares onde o medo foi instaurado como cultura. Famílias inteiras que cresceram ouvindo palavras de derrota, histórias de fracasso, crenças de escassez e medo de tudo. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos que essa cultura está sendo quebrada. Que uma nova geração se levanta, não baseada no medo, mas na fé. Que os filhos que estão crescendo aprendam a confiar no poder do Teu nome. Que as casas que antes abrigavam trevas sejam transformadas em moradas da Tua glória, Pai. Que a Tua luz revele o que precisa ser exposto. Que tudo o que está escondido nas sombras, segredos, mentiras, manipulações, opressões espirituais, venha à tona. Que nenhuma força do mal permaneça camuflada. O inimigo só tem poder onde há escuridão, e onde a luz entra, ele precisa sair. Então, acende Tua luz sobre cada canto da alma, da casa e da família. Senhor, coloca agora em cada pessoa que ora comigo uma chama inextinguível. Que elas não apenas sejam libertas, mas que se tornem libertadores. Que o Teu Espírito Santo as capacite para discernir quando algo está errado e agir em oração com autoridade. Que aprendam a interceder pelos seus lares, a ungir suas casas, a proclamar a Tua palavra e a fechar as brechas espirituais que o inimigo tenta abrir. Pai, eu oro para que toda a atmosfera pesada se dissipe agora. Que o ambiente mude. Que onde havia opressão, entre paz. Onde havia medo, entre fé. Onde havia confusão, entre ordem divina. Que o ar espiritual ao redor mude completamente. Que o peso saia e o coração se torne leve.
Que o ambiente se encha da tua glória, e que qualquer força que não te adore seja obrigada a recuar. Senhor, sela cada vida com o teu sangue. Que nenhum mal encontre brecha, que nenhum espírito de medo volte a dominar, que nenhuma sombra consiga permanecer. Que o teu espírito envolva cada um agora e traga a certeza de que a vitória é real, que o poder é verdadeiro e que a luz venceu as trevas para sempre. Pai, que esta oração se torne uma marca espiritual. Que mesmo depois de desligar este vídeo, o ambiente continue carregado da tua presença. Que o teu povo sinta paz ao dormir, força ao acordar e discernimento em cada decisão. Que o Espírito Santo continue agindo onde as palavras cessarem, e que o nome de Jesus permaneça como um escudo sobre cada casa e cada coração. Senhor, agora que o teu poder já se manifestou e as trevas estão sendo dissipadas, nós te pedimos que venhas estabelecer a verdadeira paz. Não a paz passageira que o mundo oferece, mas aquela que nasce dentro, que permanece mesmo quando tudo fora parece desabar. Pai, muitos têm vivido dias turbulentos, cheios de incertezas e ruídos espirituais, mas o teu Espírito é o único que pode silenciar as tempestades. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta o teu sopro suave, trazendo alívio, serenidade e descanso. Que a mente que antes estava em guerra agora seja tomada por um silêncio santo, onde só a tua voz pode ser ouvida. Senhor, ensina-nos a habitar na tua paz. Ensina-nos a não depender das circunstâncias, mas da tua presença. Porque há pessoas que só se sentem bem quando tudo está certo, mas o teu Espírito nos ensina a permanecer em paz mesmo no meio do caos. Então, agora, Senhor, fortalece a fé de quem está aflito. Mostra que o teu cuidado não falha e que mesmo quando não vemos saída, o Senhor continua no controle. Pai, a quem tenha perdido o discernimento por causa da dor. A ansiedade e o medo confundiram as vozes, e agora não sabem mais distinguir o que é direção do Espírito e o que é confusão da mente. Por isso, Senhor, limpa os ouvidos espirituais. Que a tua voz volte a ser clara. Que toda dúvida e confusão caiam por terra. Que o teu povo saiba ouvir o teu sussurro mesmo no meio do barulho. Que aprendam a reconhecer a tua presença mesmo nos detalhes simples da vida. Senhor, coloca sensibilidade espiritual em cada coração. Que não andemos mais pela emoção, mas pelo discernimento. Que o teu Espírito Santo nos ensine a perceber o que é teu e o que não é. Há muitas vozes tentando enganar, há caminhos que parecem bons mas conduzem à ruína, há conselhos que são certos mas não vêm de ti. Então, revela, Pai. Mostra o que está escondido. Abre os olhos espirituais do teu povo. Que nada se disfarce diante da tua luz, Pai. Nós sabemos que o discernimento é fruto de comunhão. Então, desperta o desejo de orar, de buscar, de permanecer em intimidade contigo. Que a tua presença não seja mais um momento do dia, mas o ar que respiramos. Que as pessoas entendam que discernir é ouvir com o coração, é estar sensível ao mover do Espírito, é perceber quando o céu quer falar e se calar quando o Senhor manda esperar. Senhor, há muitos que se perderam porque confiaram em pessoas e não em ti. Foram feridos por conselhos errados, enganados por promessas humanas, e agora têm medo de confiar novamente. Mas tu, Senhor, nunca falhas. Então, cura essa desconfiança espiritual. Que cada um aprenda a descansar na tua direção, a esperar sem se desesperar, a confiar sem duvidar. Que a fé se torne madura, firme, inabalável. Pai, estabelece a tua paz também dentro dos lares. Onde há discussões, que entre diálogo. Onde há silêncio frio, que entre reconciliação. Onde há distância, que entre amor. Que o teu Espírito una aquilo que o inimigo tentou separar. Que as famílias aprendam a se ouvir com paciência, a se perdoar com sinceridade, a se apoiar com fé. Que os lares sejam espaços de cura e não de dor. Senhor, há corações que foram endurecidos por causa das lutas. Pessoas que se fecharam emocionalmente porque cansaram de se decepcionar. Mas o Senhor é especialista em amolecer corações e restaurar a capacidade de amar. Então, agora, toca nessas almas. Que o teu amor dissolva a frieza, que a tua presença derreta o orgulho, que o perdão flua como um rio e traga de volta o calor da comunhão. Pai, ensina-nos a discernir também o tempo.
Quantas vezes queremos apressar o que o Senhor ainda está preparando? Quantas vezes ficamos parados quando o Senhor está mandando avançar? Então, dá-nos sabedoria para entender o teu ritmo. Que saibamos esperar sem reclamar e agir sem hesitar. Que o teu tempo seja o nosso tempo, Senhor. Traz também discernimento sobre as batalhas que devemos lutar. Porque há guerras que não são nossas, há fardos que não precisamos carregar, há lutas que apenas drenam nossas forças. Mostra-nos o que vem do teu propósito e o que é apenas distração. Que o teu povo aprenda a escolher suas batalhas com sabedoria, a focar no que edifica e a deixar para trás o que rouba a paz. Pai, estabelece a paz nas decisões. Há pessoas que vivem inquietas, presas ao medo de escolher errado. Mas quando a tua voz guia, o caminho se torna seguro. Então, fala agora ao coração de quem precisa decidir algo importante. Que o teu Espírito Santo confirme no íntimo, que a tua presença dê certeza, e que a paz seja o sinal de que a decisão é tua. Senhor, que a tua paz governe as emoções, os pensamentos, os relacionamentos e os caminhos. Que onde o medo habitava, agora reine a confiança. Que onde havia dúvida, entre clareza. Que onde havia escuridão, brilhe a tua luz. Que o discernimento seja como uma lâmpada acesa dentro de nós, mostrando o que vem de ti e afastando o que não pertence ao teu reino. Pai, sela cada coração com a tua presença. Que ninguém saia desta oração vazio, mas cheio do teu Espírito. Que a paz não seja apenas sentida agora, mas mantida ao longo dos dias. Que o discernimento não seja apenas momentâneo, mas constante. Que o teu povo aprenda a viver atento ao mover do céu, a sentir quando o Senhor fala, a perceber quando o teu Espírito conduz. Senhor, que cada vida que ora comigo agora se torne um instrumento de paz no mundo. Que as palavras tragam consolo, que as atitudes transmitam amor, que a presença de cada um leve a tua luz onde houver trevas. Que o discernimento os guie para onde o Senhor quer agir, e que a paz os mantenha firmes quando o inimigo tentar desestabilizar. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que onde a tua paz se instala, o medo não tem mais espaço. Onde há discernimento, o engano perde força. Onde há luz, as trevas não conseguem permanecer. Que o teu Espírito Santo continue nos guiando, nos fortalecendo e nos ensinando a caminhar debaixo da tua direção, com coração leve e mente em paz. Senhor, neste momento nos colocamos totalmente diante de ti, pedindo que o teu revestimento espiritual venha sobre cada um de nós. Porque sabemos que o inimigo não descansa, e que as trevas sempre tentam se infiltrar nos pequenos descuidos da alma. Mas o Senhor é nossa armadura, é o escudo que nos protege, é a força que nos sustenta e o refúgio onde encontramos segurança. Então, agora, Pai, veste-nos com o teu poder, cobre-nos com o sangue de Jesus, e que nenhuma seta lançada pelo adversário encontre brecha. Que cada pensamento, palavra e atitude estejam sob o domínio da tua presença. Senhor, coloca sobre nós o capacete da salvação, para proteger nossa mente de ataques, dúvidas e mentiras. Quantas vezes o inimigo tenta plantar pensamentos de derrota, de medo e de fracasso. Mas declaramos que nossa mente pertence a Cristo, e nenhum pensamento contrário à tua vontade permanecerá. Coloca também a couraça da justiça sobre o coração, para que nenhuma palavra maldita, nenhuma acusação e nenhum sentimento de culpa penetrem em nós. Que o coração se mantenha firme, protegido e cheio de fé. Pai, coloca o cinturão da verdade sobre os nossos lombos. Que vivamos com integridade, que sejamos guiados pela tua palavra e não pelas emoções. Porque sabemos que a verdade liberta, e quem caminha na verdade não se enreda nas ciladas do inimigo. Coloca também os calçados do Evangelho da Paz, para que onde formos, levemos tua presença. Que nossos passos sejam guiados pelo Espírito, e que nossa presença leve consolo e luz aos que estão em trevas. Senhor, nos dá o escudo da fé. Com ele, queremos apagar todos os dardos inflamados do maligno. As mentiras, as tentações, as acusações e os pensamentos destrutivos que tentam nos atingir. Que o escudo da fé esteja sempre levantado, lembrando-nos que o Senhor é fiel e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E coloca em nossas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra. Ensina-nos a lutar com ela, não com gritos,
mas com autoridade espiritual. Que cada versículo lembrado no coração se torne uma arma poderosa contra toda força contrária. Pai, sela-nos com o Teu Espírito Santo. Que cada área da vida esteja guardada em Ti. Guarda nossa mente, nosso corpo, nossos relacionamentos, nossas finanças e nossos sonhos. Que o inimigo não encontre acesso, que nenhuma brecha emocional ou espiritual se mantenha aberta. Que a Tua presença envolva cada detalhe da nossa existência e que o Teu nome seja um muro ao nosso redor. Senhor, há muitos que estão cansados da luta. Pessoas que têm enfrentado ataques constantes e se sentem fracas espiritualmente. Mas o Senhor é a nossa força. Então, renova agora o ânimo, renova a coragem, renova o fogo da oração. Que o desânimo seja arrancado e que o coração volte a pulsar com fé. Que as mãos que estavam cansadas se levantem novamente para guerrear em oração. Pai, reveste também os lares com a Tua proteção. Que as portas estejam espiritualmente seladas, que as janelas da alma estejam guardadas, e que nenhuma força do mal tenha liberdade de entrar. Que cada cômodo da casa seja cheio da Tua presença. Que o ar seja leve, que o ambiente seja santo, que os corações sejam tranquilos e que o Teu Espírito reine sobre cada canto. Senhor, também pedimos proteção sobre os filhos, sobre os que amamos, sobre aqueles que carregamos no coração. Que o inimigo não tenha poder sobre eles, que a Tua mão os guarde de dia e de noite. Que o Espírito Santo os envolva em Tua presença, e que mesmo quando estiverem longe, estejam cobertos pelo Teu sangue. Que nenhuma influência contrária tenha domínio, que nenhuma companhia os desvie, que nenhum laço do inimigo os prenda. Pai, também queremos Te pedir proteção sobre a mente contra a sobrecarga emocional. Quantas pessoas se desgastam tentando resolver tudo sozinhas, esquecendo que o Senhor já está cuidando. Então, agora, ensina-nos a descansar, a confiar, a não viver em alerta constante. Que o Teu povo aprenda a estar protegido não apenas por fora, mas também por dentro. Que o coração não se desgaste com o medo do que pode acontecer, porque sabemos que tudo está em Tuas mãos. Senhor, fortalece também a vigilância espiritual. Que sejamos sensíveis aos sinais, atentos às brechas, conscientes das estratégias do inimigo. Que não andemos em distração, mas em discernimento. Que o Espírito Santo nos alerte antes do perigo, nos guie antes da confusão e nos esconda antes do ataque. Que sejamos como guerreiros prontos, revestidos e guardados pela Tua graça. Pai, colocamos também diante de Ti nossas emoções, porque muitas vezes elas se tornam uma porta de entrada para o medo e a angústia. Então, protege o coração sensível, fortalece o espírito abatido, equilibra os que estão sobrecarregados. Que as emoções estejam firmadas na Tua verdade e não nos sentimentos passageiros. Que o Teu amor seja o centro de tudo. Senhor, pedimos também que o Teu revestimento venha sobre nossas palavras. Que aquilo que falamos carregue poder de vida, e não de destruição. Que nossas bocas não sejam instrumentos de murmuração, mas de intercessão. Que cada palavra dita se torne uma semente de fé, um decreto de vitória, uma confissão de esperança. Pai, nós Te agradecemos por este revestimento que não é apenas simbólico, mas real. Sabemos que há um poder sobrenatural sendo liberado agora. Que o Espírito Santo fortalece o fraco, encoraja o abatido e cobre cada um com uma proteção divina que o inimigo não pode atravessar. Que a luz da Tua glória seja como um escudo, e que nenhum mal tenha poder sobre os Teus filhos. Senhor, que cada um que ora comigo agora sinta o peso da Tua presença. Que o medo desapareça, que a insegurança perca força, que o coração se encha de confiança. Que cada passo dado daqui para frente seja coberto pela Tua mão, e que mesmo em meio às batalhas, a paz permaneça firme dentro da alma. Pai, nós nos rendemos completamente a Ti. Queremos viver revestidos, fortalecidos e guardados pelo Teu poder. Que a Tua glória nos envolva, que a Tua presença nos acompanhe, que o Teu amor nos sustente e que a Tua voz nos guie. Porque sabemos que nenhum mal resiste àqueles que estão escondidos em Ti. Senhor, neste momento chegamos ao final desta jornada de oração, e reconhecemos o quanto o Senhor tem feito. Cada palavra, cada clamor e cada lágrima foram sementes lançadas diante do Teu altar. Agora, Pai, nos colocamos em Tua presença mais uma vez,
pedindo que o teu poder se manifeste em nós de forma completa. Que tudo o que foi quebrado no mundo espiritual continue sendo desfeito, e que a tua luz continue expulsando toda sombra, toda escuridão e toda cultura de medo que um dia tentou nos aprisionar. Senhor, nós te agradecemos porque não oramos em vão. Cada oração feita em fé é uma arma nas tuas mãos, e hoje declaramos que as cadeias foram rompidas, as trevas foram dissipadas e o medo perdeu o domínio. Onde antes havia insegurança, agora há confiança. Onde havia angústia, agora há paz. Onde havia silêncio espiritual, agora há louvor e adoração. E tudo isso é obra da tua graça, Pai. Queremos te agradecer porque o teu amor é o que nos sustenta. Mesmo quando não entendemos os processos, o teu Espírito continua nos ensinando a confiar. Mesmo quando o medo tenta se aproximar, o teu amor perfeito lança fora todo o temor. Por isso, Senhor, enche-nos do teu amor. Faz transbordar dentro de nós a certeza de que somos filhos, escolhidos e guardados. Não somos vítimas do medo, somos herdeiros da fé. Senhor, eu oro agora por aqueles que ainda lutam para romper completamente com as trevas. Pessoas que ainda enfrentam ataques noturnos, que sentem peso espiritual, que são perseguidas por lembranças do passado. Que agora o teu Espírito venha com poder libertador. Que toda presença maligna seja arrancada, que toda força contrária seja neutralizada, que toda opressão espiritual caia por terra. Que cada vida seja totalmente livre, completamente lavada e restaurada pelo sangue de Jesus. Pai, visita agora os lares. Onde houver ambiente de contenda, lança a tua paz. Onde houver medo, instala a tua presença. Onde houver escuridão, acende a tua luz. Que os lares sejam cheios da tua glória, que o teu nome seja exaltado dentro de cada casa, e que a atmosfera espiritual seja transformada. Que cada família sinta o toque da tua presença e perceba que há um novo tempo chegando. Senhor, também oramos por aqueles que se sentem cansados espiritualmente. Pessoas que lutam, mas parecem não ver resultados. Que agora o teu Espírito os renove. Que o fogo da oração reacenda dentro do coração. Que a fé volte a pulsar forte, que o ânimo volte a crescer, e que o teu povo volte a acreditar nas tuas promessas. Porque o Senhor é fiel, e tudo o que prometeu, cumprirá. Pai, hoje declaramos o fim da cultura do medo sobre as nossas vidas. O medo não vai mais controlar nossas decisões, não vai mais prender nossos sonhos, não vai mais impedir o avanço. Rompemos com essa cultura de trevas e declaramos que vivemos sob a cultura da fé, da esperança e da confiança no Senhor. Não viveremos mais acuados, viveremos com ousadia espiritual. Não retrocederemos diante das ameaças, avançaremos firmes na tua presença. Senhor, derrama agora um espírito de coragem sobre o teu povo. Que cada pessoa que ora comigo receba o dom da ousadia, a mesma coragem que estava em Davi quando enfrentou Golias, a mesma fé que estava em Josué quando atravessou o Jordão, a mesma autoridade que estava em Jesus quando enfrentou o deserto. Que o teu povo não tema as trevas, mas leve a luz até onde ela precisa brilhar. Pai, fortalece o coração daqueles que vivem cercados por ambientes difíceis. Pessoas que convivem com incredulidade, frieza espiritual ou oposição. Que o teu Espírito os revista com sabedoria e paciência, para que não desistam, mas permaneçam firmes como colunas de luz em meio à escuridão. Que a presença deles seja um testemunho vivo do teu poder, e que outros vejam neles o reflexo da tua glória. Senhor, hoje também consagramos o nosso futuro nas tuas mãos. Que os próximos dias sejam marcados por vitórias espirituais. Que o medo não tenha mais espaço, que o inimigo não tenha mais acesso, que as trevas não tenham mais domínio. Que cada passo dado daqui para frente seja guiado pela tua voz, e que o nosso caminho seja iluminado pela tua palavra. Pai, renova agora a mente do teu povo. Que cada pensamento seja alinhado com o teu propósito. Que nenhuma lembrança do passado tenha força para roubar a paz. Que a mente seja transformada, liberta e cheia de esperança. Que o Espírito Santo governe os pensamentos, purifique as intenções e mantenha os corações focados no teu plano perfeito. Senhor, eu oro também pelos relacionamentos. Que o medo de amar, o medo de confiar e o medo de se abrir sejam arrancados.
Que as pessoas aprendam a se relacionar com base no teu amor e não nas feridas antigas. Que os vínculos sejam saudáveis, que as famílias sejam restauradas e que a comunhão volte a florescer onde havia distância e frieza. Pai, visita os ministérios, as igrejas, os líderes e os intercessores que lutam para manter o fogo aceso. Que nenhum deles desista por causa da pressão. Que nenhum desanime por causa da resistência. Que o teu poder os envolva, e que o Espírito Santo renove a visão. Que haja despertamento espiritual sobre cada servo fiel, e que a unção se multiplique em cada lugar onde o teu nome é invocado, Senhor, que este seja um tempo de restituição. Tudo o que o medo roubou, tudo o que as trevas tentaram paralisar, tudo o que foi perdido durante o tempo de dor, restitui, Pai. Traz de volta a alegria, a força, a confiança e os sonhos. Que haja renovo sobre as emoções e prosperidade sobre os caminhos. Que cada lágrima se torne semente de vitória, Pai. Nós te agradecemos por cada oração feita até aqui, porque sabemos que o Senhor ouviu. Mesmo aquelas palavras que não conseguimos expressar, o teu Espírito interpretou. E agora, pela fé, tomamos posse da vitória. Declaramos que somos livres, curados, restaurados e fortalecidos em ti, Senhor. Sela esta oração com teu poder. Que nenhum mal possa desfazer o que o Senhor já iniciou. Que cada coração permaneça firme, e que o fogo do Espírito continue queimando intensamente. Que o medo nunca mais tenha domínio sobre nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Pai. Que este momento marque o início de uma nova caminhada. Que cada pessoa que orou comigo agora sinta paz, leveza e uma certeza profunda de que não está sozinha. Que o céu se abra sobre suas vidas e que a tua presença acompanhe cada passo. E eu declaro, em nome de Jesus, que toda cultura do medo está quebrada, toda fortaleza espiritual das trevas está desfeita e todo jugo de opressão foi destruído. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós escolhemos viver nessa liberdade, para a glória do teu nome. Amém.